Ótimo vídeo explicativo. O que vocês acham dos ETFs de cripto? Eu acho que é uma boa opção. A única coisa que você tem que ter em mente é quando você investe em cripto via ETF, você não é dono direto das criptos. Então você não vai conseguir, por exemplo, fazer um pagamento em cripto, uma transferência em cripto, mas você vai estar tendo a rentabilidade daquela cripto, entendeu? E em alguns casos, na prática, pode ser até mais seguro você ter num ETF sua exposição a cripto. Por exemplo, vou dar um exemplo, o IBIT é um ETF, que é o maior hoje de Bitcoin, que é da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, na maior bolsa do mundo, que é os Estados Unidos. Então, às vezes, é mais seguro você manter um ETF desse do que você deixar parado o seu saldo de Bitcoin na corretora de cripto, ou até mesmo tentar fazer autocustódia, que na prática pode ser inseguro também. Na teoria é bonito e tudo mais, mas você pode perder sua chave privada, né, suas frases, pode perder sua hard wallet. Então, sim, eu acho que é uma boa opção. Você tem que entender, né, do que você está abrindo mão, quais são as vantagens, desvantagens, mas sim, é uma excelente opção investir em cripto via ETF. Faz um vídeo sobre reserva de emergência. Sempre fui contra formar a reserva antes de começar a investir em renda variável. Concordo. Acho que para a realidade da classe média, essa ideia se afasta muito em tempo da renda variável e acaba mornando a ideia de investir. Isso depende da realidade de cada um, mas acho que para muitos casos a reserva e os investimentos podem crescer juntos. O que você acha? Concordo. Eu acho que reserva de emergência é algo muito pessoal, pontual. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos opostos, digamos assim. Imagina uma pessoa jovem que tem entre 18 e 24 anos, que inclusive é a maioria do meu público. Imagina você, provavelmente, ou essa pessoa, jovem, acabou de se formar, tem um emprego CLT, ainda mora com os pais. Cara, essa pessoa não tem quase nenhum risco. Se ela perder o trabalho, se ela tiver algum problema, provavelmente até a empresa oferece plano de saúde. Então, na prática, a reserva de emergência para essa pessoa não precisa ser tão grande. Inclusive, como ela ainda é jovem e ainda vai investir por muito tempo, esse vai ser o investimento que mais vai render, que mais vai ter exposição ao tempo. Então, realmente, não vale a pena a pessoa abrir mão de todo o primeiro ano de investimento dela para formar uma reserva de emergência numa renda fixa, sendo que ela pode tomar risco e sendo que esse dinheiro é o que mais vai render. Então, concordo. Não digo que uma reserva de emergência ausente é legal, mas sim menos e gradual é uma boa ideia. E você tem, como eu falei, o outro lado. Imagina só um senhor, uma senhora, pequeno empreendedor que tem filhos, tem família e vive ali com conta para pagar. Realmente, essa pessoa eu recomendaria, né, 6 a 12 ou até mais, às vezes, de reserva de emergência numa renda fixa, rendendo bem, estável, sem volatilidade, porque no caso de emergência ela precisa sustentar o negócio, precisa sustentar a família. Por isso que eu falo, isso é muito relativo. Vou até mais longe, para muita gente, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro já está mais preocupada com a proteção do patrimônio do que em rentabilidade e emergências assim triviais, digamos assim. Então pode ser que ela esteja pensando mais numa questão de, por exemplo, fazer uma reserva de cripto, comprar stablecoins, comprar Bitcoin, porque não stablecoin de ouro. Então é tudo uma opção. Então, reserva de emergência, como de uma maneira geral, é um termo muito abrangente e depende da situação de cada pessoa, o que é conveniente para ela, fazer mais, menos, como, onde. Então, é isso, concordo com a colocação aí, com um parênteses de que tudo depende do seu caso. Ótimo vídeo. No caso de eu ter um dinheiro extra para colocar nos investimentos, você recomenda aportar tudo de uma vez ou ir aos poucos? Ir aos poucos quase sempre é a melhor opção, porque é muito difícil você acertar o low, né, a parte baixa de qualquer ativo que você está buscando investir. Então é o que a gente chama de dollar cost average. Na prática é você comprar de uma maneira constante, num certo período de tempo, independentemente do preço. Então, exemplo, se você, sei lá, tem do nada surgiu R$ 10.000 para investir, você está aportando 1.000 por mês, pega esses 10.000 extra e faz os próximos 10 meses um aporte de 2.000, entendeu? Junto com o aporte que você já faz. Então você vai se proteger de eventuais volatilidades ao longo desses meses. Adorei seu vídeo e explicação, obrigado. De onde você obtém suas notícias? Você tem algum livro para recomendar? Notícia acho que é site de dados, então é muito variado. Vocês veem que eu sempre coloco a fonte no vídeo que eu faço o resumo mensal da economia. Então, cada dado eu acho melhor pegar numa fonte, então depende muito. Livro, essa é uma pergunta legal, estava até pensando em fazer um vídeo sobre livros para iniciantes, para algum determinado assunto específico.
Mas eu acho que talvez encaixado com o que eu venho falando até agora no canal e, óbvio, para o nível dos investidores que vêm buscar esse tipo de conteúdo, eu acho que o que mais representa as minhas ideias e que mais vai agregar ao público seria o Investidor de Bom Senso, né, do John Bogle. Acho que é muito bom. É um livro que vale a pena ler. Psicologia Financeira também, Morgan Housel, recomendaria, para ser um dos primeiros livros para quem está entrando nesse tema. Mais um vídeo excelente, e é incrível como a bolsa brasileira está sempre barata, é realmente. Aquilo que não tem qualidade a gente compra barato, isso até no supermercado, né? Mas sim, a bolsa brasileira está quase sempre barata, pelo menos nos últimos tempos aí. O Bitcoin é um futuro, Fred. O CPI virou piada. Adoro como você explica tudo, ajuda muito a ter uma visão mais completa da economia. Esse foi até o comentário da Elisa, que eu fiz um vídeo sobre Bitcoin, sobre o Web3, e ela é americana. Então, até ela nos Estados Unidos, imagina, a percepção de um cidadão americano falando que o CPI virou piada, imagina só o IPCA aqui no Brasil. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com renda fixa no longo prazo, cuidado com confiar em IPCA, cuidado com confiar em CDI, então, protejam-se além dessa esfera de investimento. Muito bom o vídeo. Em termos de retorno no longo prazo, poderíamos dizer que os REITs americanos são a melhor opção que os FIIs aqui no Brasil? Com certeza. Eu diria que a única vantagem que os FIIs têm aqui no Brasil seria se você é uma pessoa com grande patrimônio e que já busca de imediato gerar um fluxo de caixa, uma renda passiva mensal agora, entendeu? Para os próximos tempos ou para o resto da sua vida a partir de agora. Mas sem dúvidas que os REITs americanos têm muito mais potencial de crescimento, não só quantitativo como qualitativo. São fundos que, em realidade, nem são fundos lá, eles são mais empresas, então eles crescem muito mais. Por exemplo, aqui um FII, ele tem, vamos supor, uns 15, 20 imóveis. Um FII normal de logística, vamos supor, aqui no Brasil. Lá fora, você vai pegar um REIT industrial, de logística, que a gente fala aqui, vai ser, cara, centenas, às vezes, de imóveis. Então, cara, qualitativamente, quantitativamente, vale muito mais a pena os REITs lá fora. E você, se você pegar os números, você vai ver que, por exemplo, entre 10 a 20 anos, depende, porque cada REIT é um REIT também, né? Assim como o FIIs tem vários tipos. Não só o REIT vai igualar o FII em quantidade de dividendo, porque os REITs, apesar de ter um dividendo de 2, 3, 4%, eles crescem rápido. Por isso que também o preço é mais caro. Então, nesse momento, ele vai estar pagando a mesma quantidade, só que o seu patrimônio investido lá para gerar esse dividendo é muito maior do que você teria se fosse aqui em FIIs. E a partir desse momento, não só seu patrimônio começa a explodir muito mais, como também os dividendos. Então, sim, se você quer gerar renda passiva no longo prazo, pô, quero viver dessa carteira daqui 15, 20, 30 anos, com certeza, maior parte do seu investimento em REITs do que em FIIs, sem dúvidas. Vamos aproveitar a janela de oportunidade de compra de dólar mesmo, né? É isso. Eu acho que há um tempo atrás o pessoal falava que dólar abaixo de 5 é compra forte. Eu, pessoalmente, já acho que atualmente dólar abaixo de 6 compra forte. Boa, Manchado, mais um ótimo vídeo. Eu acho que poderia fazer um vídeo explicando os principais ETFs da Bolsa Americana e Brasileira. Sim, também já estou pensando em fazer um vídeo assim, mas só para dar uma orientação para galera que está assistindo, está começando, eu sempre defendo os ETFs porque, em geral, tem que entender que um ETF é um fundo negociado em bolsa. Então pode ser qualquer fundo, né? Pode ser um de gestão ativa, que o cara investe onde ele quiser, ou de gestão passiva, que esse é o que eu defendo. Normalmente os de gestão passiva seguem o índice de uma bolsa. O índice é o quê? Seria um critério passivo, que ele já está pré-determinado, então não vai ter uma opinião pessoal ali na maioria das vezes. Então, exemplo, um ETF que segue o S&P 500, é o principal índice da bolsa americana. Você vai ter o IVV, o VOO, o SPY, são só gestoras diferentes, mas vai ser praticamente o mesmo fundo em termos de rentabilidade, né, e benefício. Aqui no Brasil, mesma coisa, você vai pesquisar o quê? Um ETF que siga o Bovespa, que siga o IDIV, então que seguem índices passivos e que representam uma boa fatia do mercado. Então você não vai estar especulando, você vai estar investindo efetivamente numa quantidade de empresas boa que, como um conjunto, tendem a crescer ao longo do tempo. Esse eu diria que é o tipo de investimento passivo mais seguro. Então, respondendo aqui a pergunta mais objetivamente, para você pesquisar, ETF da Bolsa Americana, pode pesquisar VOO,
IVV, SPY, como eu falei, o VTI, que é a bolsa toda praticamente, mais de 3 mil ações americanas. Se você quiser algo mais focado em dividendo, lá fora você vai ter, por exemplo, VYM, vai ter SCHD, vai ter o Pay, que paga dividendo mensal, tem várias opções, assim. Vai pesquisando, você vai ver os concorrentes e vai vendo o que você prefere, né? E Bolsa Brasileira, a mesma coisa. Pode ser, sei lá, Bova11, não paga dividendo, mas segue o Bovespa. Hoje, pagando dividendo, você tem DIVD11, o NDIV11, que eu já falei aqui algumas vezes no meu canal. Então, isso é uma boa orientação, mas pesquise, tem muitas opções, principalmente lá fora. Obrigado pelo resumo sobre commodities, inflação e cripto. Você acha que o Brasil, sendo um país com alta inflação, vai desenvolver uma estratégia cripto semelhante à dos Estados Unidos? Deveria, né? Os países maiores, China, Estados Unidos, já estão fazendo reserva de cripto, né? Já não é uma coisa de gente pequena. Só que acontece que a moeda fiduciária, somente num país de grande inflação, é uma arma que o governo tem para pagar a própria dívida às custas do povo. Então, deveria. Acho que a esse ponto qualquer governo e instituição deveria fazer reserva em Bitcoin. Só que, ao mesmo tempo, muitas instituições, principalmente governos, né, no caso, eles querem o controle da moeda, porque, como eu falei, eles imprimem dinheiro para pagar as próprias dívidas e quem paga isso é o povo, tendo seu dinheiro desvalorizado que veio por fruto de produção. Então, realmente, acho que vai ser uma mudança gradual, mas é óbvio que na ótica do governo sempre vai ser mais conveniente centralizar a moeda no seu próprio poder. Mas sim, se o governo mudar de, digamos assim, de filosofia do que está agora e for algo mais sério, com certeza deveria desenvolver e acho que vai. Vai ser inevitável ao longo do tempo. Aqui tá vendo nos comentários aqui, isso aqui é de gente que eu não conhecia, alguns desses comentários, esses especificamente, então fiquei muito feliz por isso que eu tô lendo aqui. Só falou: "Bom dia, não te conhecia e esse foi o primeiro vídeo que vi seu. Parabéns pelo conteúdo, continue assim que você vai longe". Ganhou mais um inscrito, muito obrigado. E esse vídeo que ele comentou é um vídeo que eu faço mensalmente, se você é novo no canal, que eu faço uma revisão geral de tudo que é investimento, as principais bolsas, economia, o mercado, né? Falo de inflação, juros, commodity, câmbio, Bitcoin, criptomoeda, dou uma conclusão, o que, que eu acho que deve ser feito a partir de aí. E eu recebi esse comentário, então, muito bom, show. Para isso mesmo que eu criei o canal, para expandir essa mentalidade, né, de entender o dinheiro, entender por que, que as coisas funcionam do jeito que funcionam, não só na nossa vida pessoal, mas também nosso governo. Isso eu acho que ajuda muito o indivíduo e o geral também, o conjunto. Muito legal o padrão de seus vídeos, bem dinâmico e didático, obrigado. Muito bom conteúdo, muita informação importante, ótima análise. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Esse foi meio que um reagindo, respondendo a inscritos, o primeiro que eu fiz. Então, todo vídeo aí pode comentar, perguntar, porque assim que acumular uma quantidade legal de perguntas que dá para discorrer um pouco, com certeza eu vou fazer outro vídeo. Tô até pensando com o tempo que vai ter mais volume, né, de gente aí interagindo, fazer um vídeo aí intercalado junto com o resumo mensal da economia, fazer um por mês assim, respondendo e interagindo com todos os comentários aí do pessoal. Então é isso. Valeu. Se você é novo, se inscreve aí no canal para crescer e dá o like e até a próxima. Valeu.